Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje damos início a mais uma série dominical. Estou fazendo esses vídeos no domingo e pretendo, não é, a cada semana renovar nesta série com mais um vídeo. Uma série que tem como título as dificuldades intelectuais dos cristãos, não é? A respeito de outras perspectivas religiosas, filosóficas, né? Dificuldades de conceito, barreiras para um melhor entendimento das coisas. E isso é importante enfrentar, não é? Porque as dificuldades precisam ser enfrentadas, não é? Para que possamos superá-las, não é? E como eu vivo em uma sociedade majoritariamente cristã, ou seja, a maioria dos meus contemporâneos e concidadãos, né, as pessoas que compartilham, né, do mesma sociedade que eu, são adeptos, né, do cristianismo, ou as pessoas que lidam com os temas sobre religião, espiritualidade, né, se identificam mais com uma ou outra das muitas denominações cristãs. A problemática das dificuldades intelectuais dentro do cristianismo são muito presentes no meu dia a dia, né? Na interação com as pessoas. E eu percebo também que para muitos amigos, né, esse assunto é muito urgente tratar dessas dificuldades, né? Aqui não vou estar falando exatamente de conceitos a respeito, né, do sagrado, do divino, que está no coração das pessoas em sua relação com a espiritualidade, mas sim de equívocos na construção de ideias, né, que, no meu entendimento, muitas das vezes estão arraigadas, né, ao nexo dos cristianismos, o que leva a um prejuízo muito severo das relações humanas, não é? Porque vivemos um mundo cada vez mais integrado, cada vez mais plural, cada vez mais cosmopolita, em que o enfrentamento, né, dos cristãos com pessoas de outras concepções religiosas é cada vez mais presente dentro mesmo das sociedades cristãs, onde o cristianismo é majoritário, melhor dizendo. Não são sociedades exatamente cristãs, mas são sociedades onde existem muitos cristãos. E também porque essas dificuldades, esses equívocos, né, esses tropeços intelectuais promovem coisas ruins no que diz respeito ao desenvolvimento do humanismo mesmo, né, das relações humanas. As pessoas se tornam piores em virtude de equívocos intelectuais. E esse é o objetivo dessa série, né? A cada vídeo apresentar um tema em que o entendimento majoritário dos cristãos é equivocado. Eu pretendo fazer essa série num espírito assim de suavidade, embora muitas vezes em virtude da minha natureza muito apaixonada e muito tosca, eu possa acabar me enervando, mas eu espero que não. Tá bom? Todos os amigos que estiverem acompanhando esta série, eu desejo mesmo a melhor abertura do entendimento. Muito bem. Vídeo de introdução dessa série, o primeiro vídeo, vai tratar então da dificuldade específica dos cristãos a respeito dos judeus. Por qual razão os judeus são judeus? Por qual razão os judeus não aceitam Jesus? Por qual razão os judeus não se tornam todos eles adeptos de igrejas do cristianismo? Os judeus odeiam o evangelho? Os judeus não conseguem ver a beleza do Sermão da Montanha? Os judeus repudiam as palavras de Jesus a respeito de ajudar os pobres, os famintos, de ser simples, de valorizar o essencial da fé e não as exterioridades? Os judeus, hoje, contemporâneos do século XXI, são os mesmos personagens que Jesus caracterizou no seu evangelho, segundo nos consta, como raça de víboras? Nós podemos entender assim.
que os judeus contemporâneos são exatamente a continuidade daquele sinédrio, tribunal religioso que condenou Jesus como um blasfemo? Será que é assim que devemos compreender? Não é? Essas coisas todas vão estar aqui contempladas para fazer ver que não existe nenhum obstáculo para que um judeu possa compreender, um judeu hoje, possa compreender validade, beleza, justiça naquilo que está configurado como essência do Evangelho e ainda assim permanecer judeu e não se converter ao cristianismo. Como pode um judeu ser completamente compatível com aquilo que Jesus explanou no seu Evangelho como o melhor da espiritualidade e ser um judeu, não se converter ao cristianismo? E o quanto não entender assim promove males terríveis, dentre os quais o antissemitismo, que tanto sofrimento causou na humanidade ao longo de muitos séculos. Não é? Esse será o tema desse primeiro vídeo. Não é? Os outros vídeos vão tratar de outras dificuldades intelectuais dos cristãos. Hoje será a respeito dos judeus. Antes de começar a propriamente tratar da questão dos judeus, eu gostaria então de dizer aqui aquelas marcas e características dos cristianismos que permitem todos os equívocos que nós vamos descrever nesta série. E o primeiro desses equívocos, né, o equívoco base, é uma compreensão muito linear das coisas. Né? Linear e exclusivista. Né? Os cristãos têm esses dois problemas, uma linearidade e um exclusivismo de interpretação. Como que se dá isso? Isso se dá na teologia da queda, na teologia da invenção da morte, na teologia da paga e na teologia da barganha. É um pacote concebido pela teologia que se tornou predominante no cristianismo e que está espraiada por todas as múltiplas facetas cristãs. O que é isso? A mitologia dos judeus, na busca de explicar de um modo simbólico a origem de tudo e o sentido da vida, concebeu então que Deus criou o mundo como um jardim. Que mundo você pode entender o mundo, o universo, a vida, não é? O universo dos fenômenos, como costumo dizer aqui. Essa exterioridade de múltiplas formas e múltiplos nomes, não é? Que nós configuramos como um mundo. Como um jardim maravilhoso, de delícias, de maravilhas, de beleza, de vida. E neste jardim, em um dado momento da sua criatividade, inseriu o seu espelho, o homem, para ver a sua própria face, para dialogar com o homem, para dialogar com alguém, para trocar, para ser amigo, para ser amado e amante, para ser fraterno, para ser família. Então, esta é a construção poética. O homem, a humanidade, Adão, Eva, o gênero humano, masculino, feminino, né, em sua dualidade, são colocados em um jardim da vida, em um jardim da beleza, para existir troca, para existir afeto, para existir reflexo. Aí está o sentido, não é? Só que conta-se que, mitologicamente, a expressão, né, desta humanidade poderia escolher o mergulho continuado e profundo nesta relação de troca e de amor, do semblante com o espelho, ou poderia desejar criar o seu próprio mundo de reflexão, a sua própria identidade de troca do homem com o homem mesmo, para além deste Criador. E é isso que é a escolha pelos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Ou seja, o homem
criado para interagir com Deus numa relação eterna, estável, de vida, amor e bem-aventurança, pensa que talvez possa existir um outro reino para além de Deus, o reino do ego, o reino do homem. E aí o que acontece é que o homem abandona este paraíso para mergulhar dentro dele, dentro da criação, deixando de estar dentro do Criador, e passa então a viver a vida mortal. E a morte surge. A morte não existia. A morte surge porque o reino do homem, o reino do ego, é um reino de mortalidade. Não é um reino da imortalidade. Não é? É um caleidoscópio aqui, ok? Dentro de Deus estava o homem entrou dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo ele não consegue mais ver o todo no qual ele está, que é Deus. E aí ele caminha neste universo interno, nesse universo do ego, em um mundo de morte. De vida e morte, claro. Ele é vida, pois ele está em Deus. Mas dentro dele existe essa finitude. E esta é a jornada da humanidade neste mundo. Este é o mito judaico. Belo mito. Lindo mito. Só que o que acontece? O cristianismo, então, desenvolve algo que os judeus não desenvolveram. Uma possibilidade de reversão deste processo. Reversão universal. Destruição deste reino do ego. Que é a possibilidade do homem recobrar a sua relação de amado e amante com Deus, esquecendo a sua jornada interior por este reino do ego. E na concepção do cristianismo, isso vem como o surgimento de um homem no mundo que fosse desprovido de uma herança deste Adão, desta humanidade que escolheu mergulhar para dentro. E este seria o advento de Jesus Cristo. Nasceria então sem a semente, sem o sêmen, sem a descendência do masculino, seria uma geração própria do Espírito Santo de Deus, assim como havia sido primeiramente o homem, um sopro, não é? Com a matéria, com a carne do feminino, da mulher. Então teria uma nova criação, um novo Adão, um novo homem em Jesus. E a partir de sua descendência, haveria então uma humanidade nova, novamente a viver em um mundo jardim, em um universo jardim, onde só haveria vida, onde só haverá vida, onde só haverá completude entre Deus, entre o semblante e o espelho, não é? Entre Deus e a humanidade, numa relação familiar novamente, não é? Para que o homem então compactue com esta nova aliança, com esta nova criação, ele precisa aderir a um pacto de unidade com este novo Adão, com este novo homem, a qual ele não pode ser feito ascendente, descendente, herdeiro pela carne material e física, mas ele pode se fazer herdeiro pela carne e pelo sangue através de um pacto sacramental, do batismo, da confissão, da comunhão com este Jesus. E esta é a construção teológica, mitológica do cristianismo. Se faz necessário para o homem viver eternamente, como era no princípio proposto, a unidade com este Adão, com este novo Adão, com Jesus Cristo, através de um pacto de morte, renascimento, batismo, morre o homem velho, nasce o homem novo, e restaura-se a sua carne e o seu sangue como um novo sopro do Espírito de Deus através dos sacramentos, através da confissão em Cristo, da participação em seu corpo e seu sangue, não é?
Isso seria o destino proposto para a humanidade como redenção, como remissão. O trabalho já teria sido feito por Jesus, que puro, imaculado, pois não teria ele a herança do Adão caído, do homem caído, teria se oferecido a Deus como um sacrifício, pois viveria ele no universo do pecado, no universo fora do jardim. Experimentou então a humanidade decaída, não sendo decaído, e sendo então o único Cordeiro imaculado, serviu de sacrifício a Deus, como os homens fizeram desde a sua saída do jardim, de modo incompleto. O homem ofereceu a Deus as ovelhas imaculadas, mas essas eram apenas, não é? Paródias deste verdadeiro sacrifício, da pureza plena que em Jesus se manifestou. Então, os herdeiros do sacrifício de Jesus são, então, aqueles que vão gozar a vida. E apenas esses. Pois é uma fórmula, é uma chave, é uma ponte única dada à humanidade. E aqueles, então, que não aderirem a esta conexão, ou seja, não se tornarem parentes de Jesus, não é? Aqueles muitos irmãos, né, do primogênito, passam então a morrerem e se perderem. Nesta construção que nós temos, que é absolutamente necessário, não é possível uma alternativa, é absolutamente obrigatório, mandatório e necessário, para que haja vida eterna para os homens, que eles se tornem cristãos. E aí está o ponto que constrói-se aqui a narrativa linear, exclusivista, com base em barganha, paga e barganha do cristianismo. Por quê? Linear. Um dia não existiu morte, passou a existir morte e ela vai deixar de existir. Essa linearidade. Enquanto uma outra percepção é a percepção cíclica. Vida e morte fazem parte do mesmo círculo. Nunca deixarão de existir, pois morte e vida são uma coisa só. Mas para o cristianismo, não. Para o cristianismo, a morte no mundo natural é uma queda, é um erro, é um equívoco. Então é preciso se corrigir este equívoco. Esta construção, então, faz com que o discurso do cristianismo seja prosélito, leva uma mensagem de salvação exclusiva para as pessoas, e ele trata de ser, então, exclusivista. Apenas o caminho cristão é o caminho da salvação. Não existe nenhum outro. Você não pode ter uma alternativa a isso. Não, eu vou estar unido a Deus, eu vou ter a vida eterna, mas eu não vou adotar a fórmula do cristianismo. Eu não vou me tornar membro de uma igreja, não serei batizado, não vou confessar que Jesus é o Cordeiro Imaculado. Eu posso até admirar o evangelho, mas eu vou viver como um budista, eu vou viver como um hindu, eu vou viver como um muçulmano, eu vou viver como um espírita, eu vou viver como alguém sem nenhuma identidade religiosa específica. Ficar sendo uma pessoa moral e boa. Não, você está perdido. Você renegou a única alternativa de salvação. Este é o pensamento básico de todas as igrejas do cristianismo, que vai ser atenuado aqui e ali por teologias um pouco mais refinadas e, sobretudo, por exposições um pouco mais brandas a respeito desses conceitos. Mas o cerne da questão é esse. Não é? Qualquer pensamento diferente disso é um desprezo da existência de Jesus, do Verbo encarnado. Muito bem. Quais são as consequências desse pensamento, dessa exposição? Intolerância. Porque todos aqueles indivíduos que não são adeptos do cristianismo passam a ser negadores da alternativa da salvação.
Eles são desprezadores do auxílio divino e eles são prejudicadores dos outros companheiros humanos através de suas falsas saídas para o problema humano. Então, esse é o primeiro problema, a intolerância. Os outros caminhos espirituais são vistos como descaminhos. Isso está dado. O segundo é o medo. Medo dos outros. As outras religiões, as outras possibilidades, as outras espiritualidades, os outros sábios, as outras escrituras, elas são todas caminhos do erro, caminhos da enganação, caminhos do atalho para o caminho perigoso. Para o caminho perigoso, não apenas, para o caminho definitivamente desgraçado, destituído de graça. Então, ao medo dos outros, aquela pessoa de uma outra religião, por qual razão ele nega Jesus? Por qual razão ele nega a tábua de salvação? Por qual razão ele nega a restauração do homem? Ele só pode ser malvado. Eu tenho medo dele. Por mais que ele possa realizar coisas boas, falar coisas boas, agir bem, ele é um malicioso. Ele é alguém que está criando uma escaramuça. Medo. E depois vem o proselitismo. Eu preciso levar a todas as pessoas do mundo esta única salvação. E eu preciso converter as pessoas. A qualquer preço. Porque isso é o que importa. Nada mais importa. É a vida eterna. Você pode pensar, respeitar as ideias dos outros, respeitar a cultura dos outros, tudo isso é balela. O que importa é a vida eterna. Então, cultura, opinião, pensamento, experiências, não, nada disso. Tudo isso é um engano do mundo. Tudo isso é uma obscuridade. Eu preciso superar tudo isso por uma unidade e um pensamento único de adesão à mitologia e construção teológica do cristianismo. É claro que isso é um problema para o mundo. É claro que isso não é racional. É claro que isso traz dificuldades, não é? Mas é evidente que este desenho, esta construção mitológica que o cristianismo fez, com base na sua origem judaica, do jardim, da saída do jardim, né? Da morte no mundo, da relação de Deus e dos homens, foi depois configurada com os enxertos do surgimento, do advento de Jesus e da necessidade de criar um liame aqui entre a vida de Jesus, sua morte, seus ensinamentos e aquilo que os judeus já tinham a respeito de Deus, do paraíso, da terra. Você pode respeitar a construção cultural e teológica, mas definitivamente determinar que isso seja o único pensamento da humanidade a respeito dessas coisas é muito abusivo. Mas é o que se dá. É o que se dá. Então, essa é a primeira dificuldade, não é? Os cristãos vão encarar todos os outros caminhos espirituais como descaminhos. Enquanto em outras religiões você vai ver muito claramente que o indivíduo está dizendo: eu tenho o meu caminho, ele é sagrado para mim, mas o caminho do outro é sagrado para ele. E nisso existe uma identidade sagrada entre os caminhos. Para o cristianismo, esse argumento é falso. Não existe vários caminhos, várias expressões. Não. O que Deus espera do homem é que ele se torne cristão. Muito bem. Nesse tipo de ideia, vamos então investigar especificamente o ponto de vista aqui sobre os judeus a respeito deste cristianismo. Os judeus negaram Jesus? Os judeus repudiaram Jesus? Essa é a primeira pergunta que se faz. Os judeus do tempo de Jesus? Não. Jesus era um judeu. Jesus era um indivíduo judeu, filho de judeus, amigo dos judeus, companheiro dos judeus, pois era um judeu. Era a sua comunidade, era o seu povo. E Jesus então falava exclusivamente aos judeus. Jesus não se dirigia, no que diz respeito ao ensinamento religioso, aos romanos, aos gentios, aos pagãos, aos samaritanos. Não.
Jesus se dirigia aos judeus. Evidentemente que ele vivia em um lugar de múltiplos povos e convivia com romanos, e convivia com sírios, fenícios, convivia com os samaritanos. Mas a mensagem de Jesus era para os judeus sobre o judaísmo. Como viver de um modo espiritual de acordo com as perspectivas dos judeus. Nenhuma outra perspectiva. Não é? De maneira que ele fez seus discípulos entre pessoas judias, entre judeus. E ele definitivamente não tentou criar uma nova religião. Não. Não tentou criar uma alternativa ao judaísmo. Ele ofertou um modo de ser judeu. Uma leitura a respeito do sumo bonum daquela espiritualidade, dos profetas e das escrituras, do comportamento. Ele não condenava as práticas dos judeus, o seu sacerdócio, os seus rituais, as suas festas, costumes, não. O que ele buscava era relativizar, tornar relativa práticas, ênfase, sobretudo ênfases, a respeito do que essas práticas, rituais, costumes tinham de determinante sobre o indivíduo ser espiritual. Mas ele fazia como um judeu. E é claro que aqui ele iria se opor com outros judeus que tinham visões diferentes a respeito destas ênfases. Existe alguma coisa de novo nisso? Não. Nos tempos de Jesus existiam vários partidos. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, professores e professores e professores com seus discípulos. Aquilo que Jesus realizava com seus discípulos era realizado por outros. João Batista era um judeu que valorizava o templo, os rituais, os costumes, as escrituras, os profetas, os jejuns, mas era um indivíduo com uma ênfase muito rigorosa, muito ascética, um crítico do luxo, um crítico da vida imoral dos poderosos, alguém que cobrava um tipo de conexão do judeu com a sua fé, com o Deus de Israel, através de um constante e duro arrependimento. João Batista não criou uma nova religião, ele era um judeu com ênfases muito específicas de um ponto de vista judeu. Assim também era Jesus. Exatamente assim. E é daí então que muitos judeus aderiram à maneira de Jesus compreender a fé. E aderiram de modos variados. Não é? Jesus exigiu dos judeus uma adoração a ele, que ele fosse glorificado? Não. Não. Jesus estava se colocando perante aquelas pessoas entre os profetas, entre aquele que dizia o que os profetas já haviam dito. Jesus se identificava como um servo de Deus, não é? Porque me chamas de bom. Bom é apenas o Pai, não é? O Filho do homem, o Filho da humanidade, ele, Jesus, Filho da humanidade, porque homem, veio para servir e não para ser servido. O seu ensinamento para os discípulos, alunos, seguidores, é para que eles o seguissem em seu modo de vida. Esta era a conexão do seu discipulado. Copiem de mim, que sou manso e humilde de coração, o Filho da humanidade, não tem onde repousar a sua cabeça. Caminhem por aí sem alforje e sem cajado. Deem de graça o que de graça receberam. Era uma proposição
de como ser um judeu espiritual. Considerando que existiriam tantos judeus que eram pessoas mundanas, seculares, uma crítica comum dentro de um espectro religioso. Não é? Os primeiros cristãos, podemos dizer assim, que eram seguidores de Jesus, admiradores de Jesus, eram judeus. Que então conceberam múltiplas formas de serem judeus e aderentes a Jesus. Não era um tipo único de judeu aderente a Jesus, não. Que o compreendiam de modos muito variados, como um santo, como um profeta, como um filho de Deus, seja lá o que isso signifique em sua amplitude, mas definitivamente nenhum dos discípulos de Jesus concebeu a respeito de Jesus a teologia da queda, da paga, da expiação vicária no Cordeiro. Isso não foi concebido. E é por isso que logo no início, quando os judeus cristãos, aqueles seguidores de Jesus, começaram a realizar os batismos, e nós temos isso no livro, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, né? Aquele discurso inflamado de Pedro no dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes, ele chama aqueles judeus para serem aderentes ao caminho de Jesus e os batiza. Ele está repetindo ali o caminho de João Batista. De que aqueles judeus assumissem que, embora fossem da raça de Abraão, precisavam se arrepender dos erros para serem espirituais. O arrependimento é o caminho de João Batista, o arrependimento e uma nova vida é o caminho de Jesus. É isso que era proposto. Então, é a partir depois de muito tempo, com o avanço do discurso a respeito de Jesus para aqueles não-judeus, que começa a existir uma desnecessariedade do judaísmo para os aderentes do nome de Jesus e suas ideias. Suas ideias que não eram nem mais as suas, mas as ideias das pessoas a respeito dele. E é apenas séculos e séculos e séculos depois que é configurada uma teologia a respeito do grande sentido de Jesus estar nesse mundo para restaurar a humanidade caída. É neste caminho, ao longo dos séculos, que se constrói a tentativa de provar, através das Escrituras, que Jesus havia sido anunciado e de que o seu sacrifício era necessário para restaurar a humanidade e que seria absolutamente necessário compreendê-lo assim. Este não é o ponto de vista de Jesus e dos contemporâneos dele. Provar que era necessário que ele viesse, morresse para restaurar a humanidade. Não. Isto é uma construção ao longo do tempo. Então o que acontece? Naqueles dias de Jesus, um judeu poderia ouvir Jesus e ter pontos de vista diferentes. Ele poderia aderir completamente ao seu discipulado e o seguir. Nós temos isso no Evangelho, né? Aquele jovem, homem rico e erudito que se aproxima do Mestre Jesus e diz: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde a ele, sabendo que ele é rico, sabendo que ele é erudito, sabendo que ele é piedoso. O que diz a lei? Segue os mandamentos. Não mata, não rouba, cuida dos seus pais. E o homem diz: eu observo isso desde a minha juventude. Jesus, compreendendo a seriedade daquele homem, diz: então, parte para o segundo estágio, abandona todas as suas posses, dá tudo aos pobres e me segue. Porque esse era o caminho mais agudo, verdadeiramente, de ser um seguidor de Jesus. E o homem percebe que não pode. Jesus então diz aos seus discípulos: eis a dificuldade do mundo, e é por isso que um rico, uma pessoa que tenha posses nesse mundo, não pode alcançar o reino eterno da não posse. O que nós temos aqui? Que uma pessoa poderia aderir a Jesus, ser simpático dele, considerar mestre e não ter capacidade de segui-lo no grande
poderoso desafio de viver aquele asceticismo do homem que não tinha onde repousar a sua cabeça, que não teria família, que não teria vínculos. Um caminho de ascese profunda, de asceticismo. Este era o caminho dos seguidores concretamente vinculados a Jesus. Então ele tinha poucos discípulos, mas tinham muitos simpatizantes. Tinham muitas pessoas que gostavam dele de muitas maneiras. Essas pessoas que gostavam de Jesus de muitas maneiras poderiam não segui-lo, poderiam não se tornar aderentes do seu discipulado, mas eram negadores dele. Não. Apenas não estavam querendo seguir um caminho específico tão estreito. Esse é um ponto que devemos compreender aqui. Então, compreender que todos os que fossem seguidores de Jesus compreendiam o seguiam da mesma maneira é falso. Ao longo do tempo, então, foram se construindo, as teologias, construindo a teologia do cristianismo. Que Jesus veio a esse mundo para restaurar a humanidade e que ele morreu como um sacrifício, que todos aqueles que quisessem a vida eterna deveriam ser batizados e se tornando cristãos. Será possível exigir que todos os judeus deveriam, então, serem batizados e se tornarem aderentes de uma igreja do cristianismo e receber a Eucaristia do corpo e do sangue de Jesus para serem salvos? É claro que não. É claro que muitos judeus poderiam continuar com as suas práticas judaicas, com as suas crenças, com os seus costumes como judeus e ainda assim identificar a beleza do Sermão da Montanha. Identificar a beleza de uma espiritualidade mais profunda. A necessidade de acolher o desabrigado, o faminto, o estrangeiro. Está no cerne dos profetas. Disse o Senhor Jesus: toda a lei e o ensinamento dos profetas está resumido em fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fizessem a você. Então um judeu não precisa abdicar do seu judaísmo para ser completamente compatível com o espírito do Evangelho. Então entender que alguém que não é batizado, alguém que não diz Jesus veio ao mundo para morrer por mim e para restaurar a humanidade, ele é um inimigo de Jesus? Ele é como aquele que condenou Jesus à cruz? Não é possível pensar assim. Mas Jesus não disse que os judeus eram raça de víboras? Não, ele disse que entre os judeus existiam aqueles que eram malvados, que eram hipócritas, que eram falsos, que eram desejosos do dinheiro, do poder. Mas não estava dizendo isso dos judeus. Ele era judeu, a sua mãe era judia, seus irmãos, seus discípulos. Então a compreensão não pode ser essa. Mas essa compreensão foi disseminada entre os cristãos, a dizer, aqueles que não admitem o batismo, aqueles que não são batizados, aqueles que não dizem que Jesus morreu por nós, são iguais àqueles que crucificaram Jesus, o negam. E aí se criou o antissemitismo. Se criou a justificativa para dizer que os judeus estão tramando contra os cristãos. Estão entre nós, querendo dominar as nossas nações. Querendo matar Jesus novamente. Não é? Esse pensamento é a base do antissemitismo, que promoveu os pogroms ao longo do tempo, as perseguições, as muitas injustiças e brutalidades cometidas nas sociedades majoritariamente cristãs contra os judeus. Em nome disso, eles são negadores de Jesus, como eram aqueles do Sinédrio. Então, a meditação a respeito disso deve ser: Jesus não veio criar uma nova religião. Ele não veio pedir para que as pessoas cultivassem em relação a esse tipo de adoração que nos cristianismos se desenvolve, de segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não. De ter que receber o seu sangue e o seu corpo para estarem unidos com ele. Não, isso é um símbolo da dedicação e do sacrifício da sua própria vida pela causa do bem. Mas Jesus falava isso sobretudo para os judeus. Então, um judeu não precisa se converter a uma igreja do cristianismo para compreender as ênfases do Evangelho. Um bom judeu será compatível com o Evangelho. Ele não precisa se tornar cristão para isso. Ok? Então, os judeus não negaram Jesus.
não é? Jesus era um judeu, propondo um caminho espiritual para os judeus, que nós hoje reconhecemos em sua universalidade, como uma possibilidade para toda a humanidade. Mas é o caminho de Jesus e não a adesão ao cristianismo. Então, eu espero que esse vídeo seja um ponto de partida para a reflexão a respeito destas ideias, desses conceitos, não é? Hoje eu espero que muitas pessoas possam desconstruir a sua má vontade para com os judeus, possam entender que os judeus não são negadores de Jesus. Os judeus têm uma cultura espiritual da qual Jesus nasceu, não é? Devemos ser gratos ao judaísmo por ter nos dado Jesus, por ter nos dado o seu evangelho, por ter nos dado esse mestre, não é? E que possamos então caminhar assim. Próximo vídeo, a questão será com os muçulmanos. Compreender como pode existir uma outra revelação depois do evangelho. Os muçulmanos negam o evangelho? É o que trataremos no próximo domingo. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.